Boa noite, queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos reunidos nesta noite, depois de termos pulado quarta-feira passada, não é? Estamos aqui reunidos para juntos meditarmos sobre a Palavra de Deus e buscarmos a sua direção para as suas orientações, a fim de que possamos aplicar os seus ensinamentos, os aprendidos, para que a nossa vida seja uma vida vivida dentro dos parâmetros e dos princípios e valores que Deus, através da sua infinita e inspirada palavra, nos orienta. A nossa oração, como de costume, é que Deus possa estar abrindo a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos entender as verdades contidas na sua palavra e, entendendo essas verdades, colocá-las em prática em nossa vida, em nosso dia a dia, a fim de que possamos sermos homens e mulheres abençoados pelo Senhor e, em consequência disso, sermos também abençoadores de outras pessoas que se encontrarem próximos de nós, que receberão, através de nós, das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Portanto, que nessa noite nós possamos termos essa visão, essa mente, de que nós estamos aqui aprendendo um pouco mais para aplicarmos esse aprendizado em nossa vida cotidiana. Nós moramos em um país abençoado chamado Brasil e, com certeza, até mesmo aqueles que habitam conosco aqui em nosso país e que não são brasileiros de nascimento, amam a nossa pátria, amam o nosso país de uma tal forma que se dizem brasileiros também de coração. Porque, de fato, o nosso país é um país amistoso, amigável, um país onde Deus tem nos abençoado grandemente, livrando-nos de grandes perigos que outros países de primeiro mundo têm enfrentado, como tsunamis, terremotos, furacões. E, assim sendo, nós vemos um país que, de fato, é um país abençoado. O Brasil é um país abençoado. Esse nosso país amado, né, o Brasil, porém, traz consigo, em sua história, a história vergonhosa de que fomos um dia também um dos países que adotaram a escravidão como forma de economia. O Brasil também já foi um país escravagista. E hoje nós, olhando para trás, nos envergonhamos dessa nossa condição e entendemos que, de fato, nós temos uma dívida muito grande com os povos africanos, porque nós também tivemos a nossa participação de culpa nos empreendimentos que levaram aquele país a ser um dos países mais explorados de todos os continentes que existem em nosso planeta. O escravagismo, né, era um sistema onde as pessoas eram forçadas, obrigadas a viverem muitas vezes pior do que animais, para benefícios dos seus proprietários, tão somente pela cor da sua pele. Ficamos por vezes ainda mais tristes e apreensivos quando nós ouvimos, por exemplo, em noticiário dos nossos dias atuais, de que em alguns estados do nosso país nós ainda podemos encontrar algumas fazendas, alguns proprietários cujos empregados não passam mais do que menos meros escravos, também escravos brancos. Em pleno século XXI, ainda algumas pessoas têm essa capacidade de escravizar pessoas para trabalhar com a finalidade de que ela possa ser beneficiada com a vida dessas pessoas, oferecendo um emprego com um salário, mas no fim das contas o empregado ou o escravo nunca recebe salário, trabalha tempos e tempos, horas a fio, sem receber salário, chega no final do mês, muitas vezes o que ele tem é dívidas, que o tornam cada vez mais e mais preso àquele proprietário, àquela propriedade, onde ele é escravizado. De vez em quando a gente vê no nosso noticiário a nossa Polícia Federal desbancando alguns locais de trabalho com esta condição. Interessante, né? É que essa prática desumana, abominável, era totalmente apoiada e, em certo ponto, até incentivada pela igreja,
que dominavam o mundo e os seus governantes em épocas passadas, né? Igreja essa que hoje se levanta como defensora dos fracos e oprimidos, dos escravizados, dos pés descalços, através dos famosos recursos humanos que muitas vezes é comandado, dirigido e governado por representantes da igreja estatal. Em muitos casos, nós vemos pura demagogia. Por demagogia. O que se quer, muitas vezes, é um lugar ao sol, para se ter fama, para ser colocado em um pedestal. Mas ninguém está afim, muitas vezes, na grande maioria, de resolver o problema de ninguém. O que nós vemos são pessoas que, em muitos casos, vivem de forma demagógica, infelizmente, trabalhando em nossa nação, tendo uma fachada de religiosidade, mas é apenas uma demagogia com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem. Para a libertação de um escravo, era necessário um documento chamado uma carta de alforria, que custava um certo custo, uma determinada quantia, uma quantidade de valor, né, um preço. E tendo esse acordo firmado entre patrão e empregado, ou entre patrão e escravo, né, esse valor era chamado de redenção. Esse pagamento era uma redenção, né, que o preço exigido para que alguém recebesse o resgate, ou seja, o pagamento de uma dívida, ou para que ele recebesse uma carta de alforria, ele precisava pagar um determinado preço para que o seu resgate fosse assim assinado pelo seu patrão. E muitos conseguiam, durante o seu tempo de trabalho, porque possuíam proprietários que eram homens bondosos e não os desvalorizavam tanto, conseguiam juntar dinheiro para comprar a sua alforria, para comprar a sua liberdade, para comprar a sua redenção, e mesmo depois de libertos, eles ainda eram considerados escravos quase que do mesmo jeito. E pensando dentro dessa questão, eu queria pensar nessa noite sobre a questão que envolve a nossa libertação como seres humanos de uma escravidão muito pior do que a escravidão que nós vivemos no nosso país e no mundo. A escravidão que nós, seres humanos, enfrentamos, chamada de escravidão do pecado. E para pensarmos dentro desse tema, eu propus o seguinte tema para a nossa meditação: Deus e a redenção humana. Como o homem pode pagar o preço do seu resgate, da sua redenção, a sua carta de alforria diante do pecado que o cerca, que o escraviza e o condena a uma eternidade sem Deus. E para tanto nós vamos ler a palavra do Senhor, que é quem nos dirige, quem nos governa, para que possamos termos assim a nítida e verdadeira ideologia daquilo que Deus em sua palavra nos fala dentro desse tema. E nós vamos ler a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja ao seu filho na fé, Timóteo, pastor Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós vemos 5 e 6, aliás. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Esta é a mensagem que, no momento oportuno, Deus entregou ao mundo. Vamos orar. Bondoso Deus, ao lermos a sua palavra, rogamos a sua mediação, a sua direção, para que possamos interpretá-la em conformidade com a sua vontade. E interpretando-a assim, nós possamos aprender essa importante lição de como nós podemos ter o preço do nosso resgate acertado diante do Senhor, para que possamos de fato sermos cidadãos livres do pecado, livres da culpa, livres da condenação diante da sua presença, e termos a plena convicção de que a nossa eternidade será vivida com o Senhor um dia, de uma vez por todas, aí nos céus, porque o preço da nossa redenção já foi quitado
já foi pago e em Cristo Jesus nós já temos a nossa alforria. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome dele. Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Amém. Por incrível que pareça, a redenção humana é o tema de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Ela não é apenas um livro, a Bíblia não é apenas um livro da história do povo judeu, a contar as façanhas do povo judeu, as suas batalhas, as suas derrotas, as suas conquistas, as suas derrotas, suas estocadas. Não. Ainda que alguns o creem assim, né? Ela também não é um livro da história das religiões, que vai traçar como nós nos chegamos a termos essa abundância de religião que temos em nossos dias. Ainda que também alguns creem assim. A Bíblia é o livro que narra-nos e conta-nos a história da redenção humana, do ponto de vista daquele que é o nosso eterno Criador, do ponto de vista de Deus, o autor da Escritura. Porque nós vemos que a Bíblia, de fato, foi escrita por homens, mas o seu autor é Deus. Deus usou a capacidade humana para transcrever, para registrar aquilo que ele, em seu coração, revelava aos escritores sagrados. Por isso que nós dizemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro inspirado. A palavra inspirado quer dizer soprado por Deus. Como se Deus usasse a sua própria fala para falar aos ouvidos dos escritores sacros e eles fossem registrando aquilo que Deus, em sua infinita graça e sabedoria, queria que fosse registrado. Desde o primeiro livro das Escrituras, o livro do Gênesis, o livro dos começos, né, ao último livro, o livro do Apocalipse, o livro onde nós falamos, o livro da narrativa do fim, da história, né, nós vemos uma linha central escrita com sangue, né, dando-nos conta do preço da nossa redenção, da necessidade que cada pessoa tem de pagar um preço, do seu preço, daquele que é o Redentor, de suas qualidades e quais as obrigações que esse deveria ter, a fim de que pudesse saciar a justiça de Deus, para que as pessoas pudessem ter o pagamento da sua dívida acertada, para que pudesse ter em mão a sua alforria. Por exemplo, nós vemos no livro do Gênesis, por exemplo, quando os nossos pais Adão e Eva pecaram, o livro do Gênesis nos diz que Adão e Eva cozeram para si folhas de figueiras, a fim de que, com aquelas folhas, eles cobrissem a sua nudez. Porém, a história nos dá que essas folhas de figueira, assim como eles, enfrentavam um problema com relação ao tempo depois que Adão e Eva pecaram, porque a natureza passou a sofrer de um problema comum, justamente com o ser humano, porque a partir do momento que o homem desobedeceu à voz de Deus, ele introduziu na esfera do nosso planeta a morte. E aquelas plantas que horas eram vivas, agora passaram a morrer também. Aquelas folhas duravam pouco tempo, depois de retiradas da planta original, e elas morriam. E Moisés, na narrativa bíblica, nos diz que Deus, ao encontrar o homem naquele estado, o próprio Deus cozeu para o homem roupas com peles de cordeiros, para que o homem pudesse assim se cobrir da sua nudez e passar a ser protegido também das intempéries do tempo, que a partir de então, a partir do pecado, fariam com que o homem sentisse na sua pele as dificuldades de uma vida, de um mundo, de um planeta amaldiçoado pelo pecado. Então a morte daqueles animais já deu contas, começa a nos dar contas de que o preço da nossa redenção passaria pelo sangue. Nós vamos ver algumas coisas com respeito a esta nossa redenção. Primeiro,
a necessidade da redenção. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Roma, capítulo 3, versículo 23, ele fala: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todas as vezes que nós formos falar de salvação, todas as vezes que nós formos falar de pecado, todas as vezes que nós formos falarmos de perdição, esse verso da palavra de Deus, Romanos 3, 23, ele é básico, porque ele nos informa que todos, indistinto de ninguém escapa da necessidade da redenção, porque todos nós estamos debaixo da mesma condenação. O brasileiro, o americano, o chinês, o coreano, o angolano, o boliviano, o paulista, o paranaense, o mineiro, o gaúcho, o branco, o negro, a mulher, o homem, o adulto, a criança com já a idade de inocência e até o idoso. Nenhum de nós, seres humanos, escapamos dessa condição de sermos pecadores. E, em consequência de sermos pecadores, todos necessitamos de que a nossa redenção seja nos dada, oferecida por alguém que pague o preço para que nós possamos conseguir a nossa tão sonhada alforria. Todos os homens erraram o alvo, pecaram e por isso se encontram, quer queiram, quer não, quer saibam do pecado de que estamos separados da glória de Deus. Estamos separados da presença de Deus. Estamos hoje e estaremos pelos séculos dos séculos, pela eternidade afora, se a nossa redenção não for efetivada, não for paga através de alguém que nos ofereça essa condição de recebermos a nossa alforria. E vivem em função de satisfazerem, por isso, portanto, as suas necessidades caídas, as suas necessidades pecaminosas. Nós todos pecamos, e pecamos todos os dias. Porque o nosso pecado nos controla, nos domina. Mesmo que nós muitas vezes não queremos fazer alguma coisa errada, quando nós nos apercebemos, nós já erramos, já fizemos. E às vezes somos obrigados a usar a expressão, né, do rapazinho da televisão, do SBT, foi sem querer, querendo. Só não foi sem querer, foi por querer, porque nós fazemos as coisas porque queremos, mas fazemos. O Senhor Jesus, em João capítulo 8, versículo 34, nos informa que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós somos escravos dos nossos pecados. A nossa natureza caída, ela tende a nos impulsionar a agirmos contra aquilo que nós sabemos muitas vezes que é correto, que é certo, que é ordeiro. Porque a nossa velha natureza que herdamos do nosso pai Adão, caída, pecaminosa, nos induz a isso. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. A ideia é a inversa. Nós pecamos porque nós somos pecadores. A nossa natureza nos impulsiona a pecar. Quer nós queiramos, quer não. Davi, no Salmo 51, versículo 5, nos informa que nós somos gerados pelos nossos pais em pecado. Pecado esse que eles herdaram dos pais deles, e se fôssemos voltar em toda a nossa genealogia, nós vamos chegar até os nossos pais primitivos, Adão e Eva, que geraram o que passaram de forma hereditária a nossa pecaminosidade uns para os outros, e nós hoje estamos aqui passando para os nossos filhos vão passar para os nossos netos, e assim será até o dia em que o problema do pecado será definitivamente resolvido quando o Senhor Jesus se reunirá com o seu povo na eternidade para vivermos uma vida afastados, já não mais sendo obrigados pela nossa velha natureza, porque ela será corrigida para o pecado. Nós pecamos em pensamentos. E quando nós pecamos em pensamentos, ele
tem uma atenuidade que nós chamamos dentro da nossa condição humana, porque quando nós pensamos algo que não deveríamos pensar a respeito de alguém, aquela pessoa nem fica sabendo. Ela te abraça, te beija, continua seu amigo do mesmo jeito. Lá no seu coração, você, se pudesse, pegava no pescoço dela e apertava até. Se você pudesse, você faria algo de mal para ela, porque da sua cabeça você tem aquele interesse, aquele pensamento ruim. Esse é o pecado que nós chamamos o pecado que envolve apenas duas pessoas. Você e Deus. Porque é justamente pecado, porque Deus é onisciente e conhecedor que é do nosso coração, sabe que com o nosso coração nós estamos transgredindo a sua lei. Porque o Senhor Jesus nos diz que não é errado apenas fazermos a coisa errada, mas o simples fato de idealizarmos uma coisa errada, para Deus, nós já somos réu da condenação eterna. Você desejar matar alguém no seu coração, para Deus é crime, do mesmo jeito. Você só não praticou. Lá no seu coração você já pensou, você já idealizou. E uma pessoa, quando tira a vida de outro de forma física, antes de o fazê-lo, ela idealiza, ela planeja, ela pensa. Porque tudo começa na nossa mente, no nosso coração. Por isso Jesus diz que os nossos maiores males são aqueles que procedem de dentro de nós. Nem sempre os nossos problemas são aqueles que entram para dentro de nós. É óbvio que Jesus está falando nas questões espirituais, é óbvio. Porque se você ingerir qualquer alimentação estragada, isso vai te fazer mal, sim, mas é um mal físico e não espiritual. Jesus está usando essa expressão, que o que contamina o homem é o que sai, porque ele está dizendo em um termo, em um ponto de espiritualidade. Aquilo que nos separa de Deus é aquilo que sai de nós, do nosso coração. Mas nós não pecamos apenas em pensamento. Nós pecamos também em palavras. Quando você formaliza aquilo que você pensa de alguém, ou aquilo que você sabe a respeito de alguém, ou aquilo que você pensa a respeito de alguém. Porque falar de uma outra pessoa, na ausência dela, é chamado de fofoca. E fofoca é pecado. A Bíblia chama fofoca de maledicência. É você falar mal de alguém que não pode se defender porque não está presente. Porque se ela estivesse presente, você não falaria. Então o interesse do seu coração é falar mal ou denegrir a imagem de alguém que porventura naquele momento não pode se defender. Ainda que você saiba que ela vai ouvir aquilo, que ela vai saber daquilo, a ideia é você falar sem dar a oportunidade dela se defender. A maledicência é pecado. Ouvir fofoca é pecado e falar fofoca é pecado. Mas nós não pecamos só pensando, nós não pecamos só falando, nós pecamos também agindo. Fazendo a coisa acontecer, desejando o mal de alguém e fazendo o mal de alguém, falando alguma coisa de uma pessoa que nós queremos ver o mal, mesmo que aquilo nós saibamos que não é verdade, ou que nós sabemos que é verdade, mas nós podemos muito bem guardar para nós, porque se formos falar aquilo vai prejudicar outra pessoa. As nossas ações contra outras pessoas é pecado e nós seremos julgados por aquilo que fazemos para denegrir a imagem ou a vida de uma outra pessoa. E nós pecamos também com as nossas intenções. Quando você intenciona o mal de alguém, é pecado. Porque isso vai estragar a vida de alguém. Isso vai fazer com que alguém sofra as consequências das suas más intenções. E a gente só tem má intenção contra a pessoa muitas vezes que nós temos inveja, ciúmes. É pecado. Então veja, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por palavras, nós pecamos por intenções e nós pecamos por ações. E nós fazemos isso todos os dias. Por isso, o Tiago, um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, em sua Epístola Universal, diz que o homem que consegue controlar a sua língua dentro da boca é uma pessoa perfeita. Fala sim quando tem que dizer sim, fala não quando tem que dizer não, fica quieto quando tem que ficar quieto e fala quando tem que falar. Controla a sua língua. Né? E nós assim ou agimos, nós assim pecamos, porque somos controlados, escravizados pelas nossas paixões carnais, pecaminosas. A nossa carne é
problema. Quando eu falo nossa carne, é a nossa velha natureza. Não é essa carne física. A natureza caída que nós herdamos de Adão. Ela é terrível. Pelas obrigações das suas religiões formais. Temos uma religião, somos religiosos, mas continuamos fazendo pecado do mesmo jeito. Continuamos pensando mal dos outros do mesmo jeito. Continuamos falando mal das pessoas do mesmo jeito, buscando o mal de outras pessoas, muitas vezes até mesmo da nossa própria religião, da nossa própria igreja. E não nos atemos de que estamos vivendo pecado mesmo com a religião. Por isso que eu digo sempre, gente, religião não salva ninguém. E há um dito religioso dentro das igrejas evangélicas que dizem que de religioso o inferno está cheio. E é verdade. Vivem debaixo de filosofias humanas, né? Leis desse mundo, fobias, temores, por causa das suas superstições, por causa de um esoterismo exacerbado, mas mesmo assim continuam pecando. Faz toda uma yoga, toda uma preparação para uma purificação. E saiu dali, peca, continua pecando do mesmo jeito, porque é controlado pela sua natureza caída. Então essas coisas não resolvem o problema. Por esse motivo, todos precisam ser libertos, resgatados do seu pecado e das suas consequências que vêm à tona em nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, e da sua consequência maior e mais drástica, para a qual todos nós caminhamos, que se destaca dentre as demais, que é a nossa separação eterna da pessoa de Deus na eternidade. Se o nosso problema de pecado não for resolvido, se o nosso resgate não for solucionado, se nós não tivermos em mão a nossa alforria paga por alguém, nós vamos morrer e entrar na eternidade condenados pelo nosso pecado, pela escravidão que nós sofremos pelo nosso pecado. Todos. E o tempo para resolvermos essa situação, esse problema, é o tempo que nós chamamos de vida. O espaço de tempo, que vai desde a nossa concepção até o dia em que a nossa morte física nos abate. É o espaço de tempo que Deus nos dá para que nós possamos resolvermos esse problema. Porque depois de morto, me desculpe a expressão, não adianta mais choro nem vela, porque o problema foi erradicado na eternidade e ele está colocado diante de Deus de uma forma que não pode ser resolvido mais. A nossa condição de pecadores perdidos se cristaliza. Não tem mais jeito para resolver, enquanto estamos vivos. A segunda coisa que nós precisamos pensar, qual é o preço dessa redenção, dessa carta de alforria? Marcos capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta para uma determinada pessoa. O que daria o homem em troca ou em resgate da sua alma? Se você pudesse dar alguma coisa para resgatar a sua alma da perdição eterna, você daria? Eu creio que sim, eu também. Porém, as Escrituras nos dizem que nós não temos nada que possa pagar o preço da nossa redenção. O que é que nós temos? Uma casa, 2 ou 3, um bom salário, um carro do ano, ou 2 ou 3, uma família, uma boa aposentadoria. O que é que nós temos a oferecer para que a nossa redenção seja acertada, para que a nossa alforria nos seja dada, para que nós possamos assim olharmos para Deus e caminharmos na presença dele com a cabeça erguida, tendo o problema da nossa redenção resolvido de uma vez para sempre. Eu quero crer que você, como eu já disse, se nós tivéssemos alguma coisa para oferecer, nós ofereceríamos, mas nós não temos nada. O preço da alma humana, humanamente falando, é impagável. Impagável. Pois não há nada nesse mundo de débito que nós
desejamos ter diante de Deus. Não existe nada nesse mundo que nós temos em nossa conta que já não pertença a Deus. Porque pensa comigo, se nós estamos vivos porque Deus nos deu vida, se a vida que nós temos é uma dádiva de Deus, aquilo que eu vou colher, aquilo que eu vou usufruir, aquilo que eu vou granjear e conquistar no decorrer da minha vida, pertence àquele que me deu vida para viver e, em consequência dessa vida, me deu sabedoria, oportunidades para conquistar benefícios para a minha vida ser vivida da melhor forma possível e, em consequência disso, abençoar aqueles que estão à minha volta. Mas é só isso. Isso tanto é verdade que quando a gente morre, fica tudo aqui. Alguém disse que nós nascemos sem nada, morremos sem nada e passamos a nossa vida inteira brigando por coisas que nós vamos deixar para os outros gastar, que não fizeram nenhum esforço para ganhar. E é uma grande verdade. Você não vai levar nada, eu não vou levar nada. E se nós pudéssemos levar alguma coisa e apresentar diante de Deus, ele disse, já é meu. Foi eu que te dei. Foi eu que permiti que você ganhasse. Do Senhor é a terra, nos diz o Salmo 124, versículo 1. E toda a sua plenitude. Do Senhor é o planeta Terra. Cada gado na invernada, cada carro que caminha em nossos grandes centros, cada pessoa que pisa sobre esse planeta pertence ao Senhor por uma questão dele ser o Criador, dono de todas as coisas. O que poderíamos oferecer então? E a resposta é nada. Não temos nada para oferecer. Nada que nós tenhamos é capaz de pagar o preço da nossa redenção. Não existe nada nessa nossa existência que, em suma, não pertença ao Deus Criador de todas as coisas. Nem você mesmo, ou eu, nos auto-pertencemos. A vida é uma dádiva de Deus e dela teremos que prestar contas um dia. A justa justiça de Deus exige que o pecado seja punido e punido com a morte. É o apóstolo Paulo quem nos informa isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. E aqui a morte a qual Paulo se refere não é a morte física, é a morte espiritual, a morte eterna. Morte essa que Deus já havia assegurado aos nossos pais lá no Éden, quando no diálogo que teve com eles, disse, vocês têm aí o jardim para vocês viver nele, cuidar dele, administrar, alimentação farta para vocês comer de toda a árvore desse jardim, eu dei para vocês se alimentar, como do bom e do melhor. Porém, da árvore que está no meio do jardim, dela vocês não vão nem tocar. Porque no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. E o Gênesis nos diz que os nossos pais desobedeceram e comeram daquele fruto, que nós costumamos chamar de fruto da desobediência, e a desobediência dos nossos pais os levaram à morte, e por conta disso nós estamos aqui hoje enterrando os nossos entes queridos, nesse tempo de pandemia, de uma forma assombrosa, de uma forma que nos espanta, que nos entristece. Nós estamos vendo pais e pais sepultando os filhos, o que é uma consequência não natural. Porque o natural é os filhos enterrar os seus pais. Mas todos nós estamos em uma marcha fúnebre, onde amanhã ou depois da manhã vai chegar a minha vez e a sua. E todos nós morreremos fisicamente. E se fisicamente morrermos sem termos resolvido o nosso problema do pecado, a morte eterna é a nossa garantia, infelizmente, para aqueles que não se acertaram. Para aqueles que não tiveram a sua alforria paga. Não tem a alforria na mão. Em consequência disso, estarão entrando na eternidade sem Deus. Por isso, o resgate do homem é algo caríssimo. Caríssimo. Deus, em sua justiça, estabeleceu que somente uma vítima inocente e voluntária seria capaz de solucionar o problema de toda a raça humana. Somente uma vítima inocente, pura e voluntária
Seria capaz de pagar o preço da nossa redenção. Pagar o preço para que nós pudéssemos sermos redimidos do nosso pecado. E em consequência dessa redenção, termos a condição de caminharmos na presença de Deus já nesta vida e na eternidade, tendo a plena convicção de que o preço foi pago e de que nós temos a plena segurança da nossa alforria diante de Deus. E esse mesmo Deus que é justo, santo e justo, também é um Deus de amor. E esse Deus, em seu amor, enviou seu Filho, sem pecado, santo, justo e inocente, para que voluntariamente ele desse a sua vida em resgate por todos os homens. Em uma conversa que o Senhor Jesus teve com os líderes religiosos da sua época, quando ele se posicionando como sendo o próprio Deus encarnado, Mateus e João nos relatam que os líderes religiosos pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque ele se fazia igual a Deus. E ele disse: por que vocês estão querendo tirar a minha vida? Qual de vocês me convence de ter algum pecado? E ninguém foi capaz de convencer, porque Jesus não tinha pecado. O apóstolo Pedro disse que na sua boca nunca teve um dolo. Nunca saiu da sua boca uma única palavra que denegrisse ou que falasse mal a respeito de alguém. E é interessante que esse Cristo, o Senhor Jesus, é Ele que nos fala em João capítulo 10, em um dos versículos do texto, que ninguém pode tirar a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu sou voluntário. Eu vim a esse mundo para morrer porque eu quis dar a minha vida para resgatar pessoas, para que possam comigo caminhar na eternidade, tendo o preço da sua redenção saciado e pago através da minha morte na cruz do Calvário. Jesus é aquele que veio pagar o preço da nossa redenção. E quando nós falamos que o preço da nossa redenção é caríssimo, pense comigo. Alguém já disse que se Deus tivesse mandado do céu um anjo, lá do 10º escalão, para vir morrer por homens pecadores, ingratos e maus como eu e você, se o anjo dissesse que não viria, Deus não o condenaria. Mas Deus não mandou nenhum anjo. Deus mandou o seu Filho, o que ele tinha de melhor no céu, para que viesse morrer por mim e por você, para que o preço da nossa redenção fosse paga, dando-nos conta de quanto custou para Deus a nossa redenção, a nossa alforria, para que nós pudéssemos sermos homens e mulheres que herdarão na eternidade a sua presença pelos séculos dos séculos. Outra coisa, a singularidade do Redentor. O texto que nós lemos, como base da nossa meditação, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em uma única frase, em uma única fala, o apóstolo Paulo, dando-nos conta através da palavra de Deus, porque entendemos que o apóstolo Paulo fala sobre inspiração, derruba por terra todas as especulações humanas ou religiosas, de anjos, mediadores, energias cósmicas, redentoras, de qualquer capacidade humana de conseguir conquistar a salvação pelos seus próprios méritos. Por isso, quando nós oramos, ou quando a gente ouve uma oração de alguém que diz que eu possa ser digno da salvação que o Senhor está oferecendo, essa oração não tem cabimento diante da palavra de Deus. Nós nunca seremos dignos da redenção que Deus nos oferece. Nós nunca seremos dignos da graça de Deus. Nós nunca seremos dignos daquilo que Ele tem a oferecer para nós através da cruz. Se nós fôssemos dignos, não precisaria o seu Filho ter morrido em nosso lugar. Se nós pudéssemos ser dignos, nem mesmo de Maria, que me perdoe os católicos, o texto diz que é só Jesus.
e nem de nenhum outro santo ou homem que tenha morrido em santidade humana, em uma aparente santidade humana, tem o poder de ser o nosso mediador, de ser o nosso redentor, de ser aquele que pagasse o preço pela nossa redenção. Só Jesus morreu na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Pedro, na sua pregação aos seus irmãos judeus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo, porque debaixo do céu, nem acima da terra, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Nenhuma outra pessoa tem a capacidade de ser o nosso Redentor. Ele é singular, ele é único. Não se trata de fanatismo religioso, é apenas de observação do que Deus nos diz em sua inspirada palavra. Há um só: Jesus Cristo, homem. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o único que traz em sua existência humana, de forma completa, sua humanidade completa, e ao mesmo tempo uma divindade absoluta, as condições de satisfazer não apenas as nossas necessidades humanas, porque nós precisávamos de um Redentor que fosse santo, que fosse puro, que fosse imaculado, sem pecado. Nenhum de nós poderia ser. Então Deus enviou o seu Filho, que tinha essas características, para ser um ser humano, viveu dessa forma, 33 anos, sem pecado. Ao mesmo tempo, ele era perfeito e absolutamente Deus, e ele podia, assim, cumprir também, conhecedor que era das nossas necessidades, cumprir todas as exigências que o seu Pai tinha para com o Redentor e ser a vítima voluntária e amorosa que se entregaria para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter assim o preço da nossa redenção pago, ajustado diante da justiça de Deus. Nós costumamos dizer que quem manteve Jesus preso na cruz do Calvário não foram os cravos. O que manteve Jesus preso na cruz do Calvário foi o seu amor por mim e por você. Ele ali ficou e ali morreu porque nos amou. De outra forma, nós nunca teríamos condições de termos a nossa redenção acertada, efetuada através de nenhuma outra pessoa, porque só Ele foi capaz de cumprir as exigências de Deus e as nossas necessidades humanas. Ele é o único homem em toda a Bíblia descrito como sem pecado. Por isso João, o Batista, ao avistá-lo junto ao Rio Jordão, que estava batizando os seus discípulos, João, quando ele viu Jesus se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado de Deus, o Cordeiro sem defeito e sem mancha de Deus, do qual a Páscoa fala para o judeu e do qual a ceia fala para o cristão. Um Cristo sem pecado, que morreu por aqueles que pecado tinham, para que através do seu sacrifício nós tivéssemos o nosso problema com a nossa redenção resolvido de uma vez para sempre. A quarta coisa que nós precisamos saber é a universalidade dessa redenção. O mesmo texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, onde ele diz que há um só mediador, ele diz que esse Jesus Cristo homem deu a sua vida em resgate de todos os homens. De todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz tem validade para todos os homens, indistinto da sua idade, indistinto do seu sexo, indistinto da sua condição financeira, da sua condição social, indistinto do seu grau de pecaminosidade, porque nós temos grau de pecaminosidade diferente, nós temos pessoas que pecaram mais e outras que pecaram menos, mas todos somos pecadores. Isso tanto é verdade que nós temos casas de detenção, onde aqueles que de alguma forma moralmente têm pecado mais estão presos lá.
E esse Cristo veio dar a sua vida por todos, né? Pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, homens e mulheres, crianças, idosos, velhos, novos. Porém, essa validade só se efetiva. Veja, Jesus morreu por todos. O resgate, o pagamento da dívida do ser humano está paga por todos. Porém, contudo, entretanto, é o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate de muitos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário que aqueles que queiram ter o seu problema resolvido se acheguem a Jesus Cristo pela fé e aceitem o sacrifício dele como sendo seu. E acreditar e confiar pela fé que de fato a vida de Jesus, a sua morte na cruz, deu ponto final ao nosso problema. E pela fé nós temos em nossa mão a nossa alforria. A nossa alforria se chama Jesus Cristo. É Ele que nos dá plena e total segurança de que morrendo hoje, amanhã ou depois da manhã, nós temos a plena convicção de que o nosso problema com o nosso pecado foi resolvido através da cruz. Isso tanto é verdade que a história bíblica nos diz que na tarde em que o Senhor Jesus morreu, havia com ele preso em outras duas cruzes outros dois malfeitores. Aliás, outros dois malfeitores, não, dois malfeitores, porque ele não era malfeitor, né? Mas os dois, dentre os dois malfeitores, teve um que disse para o Senhor Jesus, eu reconheço que eu estou aqui pregado nessa cruz, ou amarrado nessa cruz, porque os meus feitos fizeram com que isso acontecesse. Eu estou apenas recebendo a recompensa dos meus feitos, mas eu reconheço também que o Senhor está aqui e o Senhor nada fez. Eu reconheço que o Senhor é o verdadeiro Filho de Deus. Por favor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A redenção está em crermos em Jesus e aceitarmos o seu sacrifício como sendo nosso. Nós não temos como pagar o nosso pecado, nem apagar os nossos pecados. Nós somos hoje condenados, mas podemos ser culpados, mas mesmo sendo culpados, termos nossos pecados julgados através da cruz, e em consequência disso, nós já temos a nossa redenção acertada, nossa alforria acertada, porque fomos pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, temos o nosso pecado acertado com Deus. Fomos justificados, não somos justos, somos justificados. O homem só pode ser salvo por graça. E graça, sim, é uma dádiva de Deus. E Ele oferece essa graça a todos os homens. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E isso se efetiva na vida de todo ser humano, na minha, na sua, através da fé, através do crer, através de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E não em ter uma religião, mas em ter Jesus. Eu gosto de deixar isso claro. É óbvio que depois que você aceitar Jesus, você vai sempre procurar uma comunidade que tenha os mesmos princípios, que defende os mesmos valores, que busca os mesmos objetivos ideais, onde você vai congregar com esta comunidade. Aí sim, uma igreja, uma comunidade onde a palavra de Deus ela é estudada, ela é ministrada, onde a sua vida ela é alicerçada nos valores e princípios da palavra de Deus, onde você aprende, você ensina, mas não é isso que vai te salvar. O que vai salvar o homem é ter Jesus como seu Salvador e Senhor e Ele morando no centro do seu coração, para que do centro do seu coração Ele passe a controlar você, a direcionar você, a orientar você, para que você possa, através da mediação dele e da ajuda do Espírito Santo, vencer todos os dias a sua carne, a nossa carne, e amortizá-la. A nossa carne precisa ser morta todos os dias. Nós precisamos vencer todos os dias. E para que isso se efetive, nós precisamos de um poder que vem de Deus. E esse poder é o poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário e inserido na nossa vida, pela nossa aceitação pessoal de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é uma aceitação que eu não posso fazer para você. Se eu pudesse, faria.
Essa é uma aceitação que nós não podemos fazer por nossos filhos, nem os nossos filhos por nós. Nós não podemos fazer por nossos cônjuges. É pessoal, é intransferível. E se você nunca tinha pensado nisso, é uma escolha inevitável. Você e eu estamos fazendo essa escolha. Porque o simples fato de você não escolher já é uma escolha. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, você o está recusando. E em consequência disso, você está recusando o preço que foi pago na cruz do Calvário em seu lugar. E você vai ter que prestar contas disso. E muitas pessoas terão que prestar contas disso. Porque o preço foi pago por todos, mas infelizmente só será efetivado para aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de forma pessoal. A nossa oração, que você entenda isso, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa convencer você disso. E convencendo você disso, você usar a sua vontade e aceitar Jesus como seu Salvador, e permitir que ele more, que ele entre no seu coração, e passe a gerar dentro de você uma nova e esperançosa viva, com uma esperança viva que vem do próprio Deus a nos alegrar, a nos dar motivação de compartilharmos essa verdade cristalina, divina e bíblica com todas as pessoas, porque é isso que nós fazemos. Certo? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, lida e exposta está a sua palavra dentro desse tema tão necessário, dentro desse tema que nenhum de nós seres humanos somos escapáveis. Todos nós estamos caminhando debaixo, ó Deus, da condenação, de uma escravidão do pecado que está nos conduzindo para a perdição eterna. Mas o Senhor, em seu amor e graça, nos oferece a todos quantos quiserem a redenção, a alforria dos nossos pecados, mediante o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, para todo aquele que crê. A nossa oração é que o seu Espírito possa, nesse instante, estar trabalhando com o coração dos nossos ouvintes, daqueles que ainda não fizeram esta decisão, que não tomaram essa decisão tão importante. Ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor possa convencê-los para a felicidade deles e para a glória do Senhor. Nós rogamos essas bênçãos e te pedimos que o Senhor possa abençoar aqueles que porventura estão acamados, aqueles que estão enfermos, parentes e amigos nossos, dos nossos amigos e irmãos que estão conosco nessa noite e neste vídeo. Aqueles que estão acometidos de Covid aqui em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo. Tenha misericórdia, bem como, Senhor, daqueles que estão trabalhando nas áreas da saúde, dando capacidade, dando sabedoria, dando, Deus, a saúde a eles, para que possam estar cuidando dos seus doentes. Abençoa o nosso prefeito municipal, juntamente com sua esposa e toda a sua secretaria, que eles possam estar trabalhando com afinco, buscando fazer aquilo que é de melhor, para que o nosso município seja uma cidade abençoadora, acolhedora para todos aqueles que aqui residem. Dá-nos uma noite de descanso na sua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao mesmo tempo que nós já te agradecemos pela sua participação conosco, renovamos o convite para que no próximo domingo nós estejamos juntos. Domingo nosso culto normal, com o vídeo ao vivo e depois sendo postado também no nosso canal do YouTube. Se você tem estado conosco, se você tem gostado das nossas mensagens, não no sentido de gostar do que eu falo, mas daquilo que é verdade, porque eu não busco falar aquilo que eu quero, mas aquilo que nós precisamos ouvir, deixa o seu joinha, entra lá no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Graciense, deixa o seu joinha para fortalecer o canal. Há alguma dúvida? Pergunta, né? Alguém já disse que a pergunta mais imbecil é aquela que nós não fazemos, porque como é que o outro vai responder se não sabe? Então pergunta, dá uma orientação aí para nós, para que possamos estarmos nos ajudando e abençoando uns aos outros. Eu abençoo você e você me abençoa também com a sua participação. Que Deus nos abençoe. Boa noite.